Israel concordou em implementar pausas humanitárias diárias de 4 horas em seu ataque ao Hamas no norte de Gaza, enquanto o presidente Joe Biden pressionava os israelenses para uma paralisação de vários dias nos combates, em uma tentativa de negociar a libertação dos reféns detidos pelo grupo militante. Biden pediu ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que instituísse pausas diárias durante uma ligação na segunda-feira, e disse que também pediu aos israelenses uma pausa de pelo menos 3 dias, para então permitir negociações sobre reféns. Sim, disse Biden, quando questionado se havia pedido a Israel uma pausa de 3 dias. Para ele, eu pedi uma pausa ainda mais longa, para alguns dias. Ele acrescentou que não há possibilidade de um cessar-fogo formal no momento. E Biden encerrou dizendo que demorou um pouco mais do que esperava para Israel concordar com as pausas humanitárias. Anteriormente, Biden havia destacado a importância da liderança americana nesta guerra, assumindo que a liderança americana é o que mantém o mundo unido. As alianças americanas são o que nos mantém seguros. A América, os valores americanos, são o que nos torna um parceiro com quem outras nações desejam trabalhar. Recentemente, Israel divulgou enormes remessas de armas para Israel, chegando por ar e mar. É impressionante a capacidade de produção e entrega de armas dos Estados Unidos e de alguns aliados. Cerca de 123 aviões e carga e 7 navios entregaram mais de 7.000 toneladas de armas e equipamentos militares até o momento para os israelenses. Apesar de não haver muitas informações, Israel deve ter ampliado sua defesa aérea nas regiões de seus portos de Tel Aviv, Haifa e Eilat, para não cometer os mesmos erros da Ucrânia diante de sua luta contra os russos que bombardearam as infraestruturas vitais e críticas dos principais portos no Mar Negro. Inclusive, informações reveladas por jornalistas investigativos americanos mostraram que os Estados Unidos forneceram a Israel o temível míssil Hellfire R-9X Ninja, conhecido por esfaquear insurgentes, veículos e edifícios quando atinge os seus alvos. Exatamente o responsável, porém em versão diferente, que ceifou o comandante da Força Quds iraniana, Qassem Soleimani, e suas autoridades em um comboio em 3 de janeiro de 2020 no Iraque, após ser disparado por um MQ-9 Reaper e a mando de Donald Trump. Apesar das pausas chamadas de pausas humanitárias, não é um cessar-fogo. Essa medida foi aceita pelos israelenses como táticas de combate e para facilitar a invasão de civis inocentes para áreas não conflagradas e permitir ainda que novos auxílios adentrem nas regiões. No entanto, existem alguns motivos para Israel jamais aceitar uma trégua de cessar-fogo, como Joe Biden está reivindicando e sendo pressionado pelos árabes. Israel pode concordar no máximo com uma trégua humanitária de 4 a 5 horas. Esse é o tempo necessário para fornecer aos residentes não envolvidos e não combatentes da faixa a assistência humanitária de que necessitam para melhorar as condições dos deslocados, dos feridos e dos doentes. A faixa de Gaza é uma área pequena e mesmo aqueles que viajam a pé de norte para as áreas de abrigo no sul podem fazê-lo, numa média de 4 horas ou menos. Não é preciso mais nada para os caminhões carregados de alimentos, água e medicamentos que viajam de Rafah para o hospital de Shifa, nos arredores do bairro de Jabaliá, no norte da faixa de Gaza. Quando se observa a questão de uma forma significativa, compreende-se por que é que o Hamas insiste tanto em ter um cessar-fogo durante 2 ou 3 dias. E isso lhe dará vantagens significativas, sem que ele seja forçado a dar quase nada em troca, exceto alguns reféns com cidadania estrangeira ou dupla, entre os cerca de 240 israelenses e estrangeiros, e também mais foguetes contra cidades israelenses. Como já destacado, as razões para Israel recusar qualquer cessar-fogo são inúmeras. Logisticamente, os insurgentes do Hamas e a liderança sentada nos túneis obterão quase tudo o que necessitam para reabastecer os abastecimentos subterrâneos. Podem invadir e saquear as instalações da ONU e os armazéns de alimentos e combustível na faixa, ampliando assim a sua capacidade de permanecerem no subsolo durante muitos dias.
Um cessar-fogo permitirá ainda restaurar as linhas de comunicação que falharam entre os seus vários complexos acima e abaixo da superfície do solo. Dentro dos túneis existem muitas linhas de comunicação que permitem à liderança transmitir ordens aos postos avançados que ainda estão em combate. Um cessar-fogo permitirá a sua reutilização e talvez também a abertura de novas passagens nos túneis que foram bloqueados pelas bombas da Força Aérea Israelense e pela atividade das forças de defesa no terreno. Operacionalmente, um cessar-fogo permitirá ao Hamas reorganizar-se e armar-se para a continuação dos combates. Por exemplo, os terroristas poderão recarregar lançadores e foguetes localizados perto de áreas onde ocorrem combates. Esses lançadores são esvaziados após o disparo dos foguetes ou morteiros, e a interrupção do combate permitirá o acesso a eles. O significado disso tudo é que um cessar-fogo de vários dias permitirá o aumento dos lançamentos em direção a Israel. O Hamas também será capaz de reorganizar as suas forças e fortalecer postos avançados isolados. Seu conjunto de túneis de combate não é contínuo, e mesmo as partes que o são foram danificadas e isoladas pelos bombardeios da Força Aérea. É por isso que nos últimos dias, os terroristas têm tido dificuldade em mover e reforçar setores que as forças de defesa de Israel alcançaram. Um cessar-fogo permitirá aos terroristas chegar ao terreno ou romper novas passagens entre os túneis e transportar tropas, antimísseis e cargas de tanque. Portanto, caso houver um cessar-fogo, é provável que mesmo nesta altura, os insurgentes do Hamas que tenham saído dos seus bunkers para combater os soldados israelenses podem fazer este ato de retirar-se do cessar-fogo por não saberem sobre o cessar-fogo devido à desconexão com a liderança ou porque simplesmente nem sempre obedecem. Mas as consequências mais graves residem no prejuízo à possibilidade de libertação dos reféns. Um cessar-fogo de alguns dias permitirá aos insurgentes deslocar-se de um lugar para o outro e assim perturbar o quadro da inteligência de Israel e impedir ainda a possibilidade da sua libertação através de ação operacional de resgatar os reféns. Além disso, o tempo permitirá aos insurgentes recolher reféns que estão nas mãos de outros partidos na faixa, aumentando assim o seu poder de negociação. O resultado final é claro: Israel não tem nada a ganhar com o cessar-fogo, exceto alguns pontos de crédito na opinião pública mundial, cujo registro está a dissolver-se rapidamente, como vimos pela experiência passada. Por outro lado, um cessar-fogo prejudicará a possibilidade de libertação dos reféns, atrasará o processo de exposição dos poços e destruição dos túneis, permitirá aos terroristas melhorar as posições e o equipamento de transporte e prolongará o seu potencial tempo de permanência no subsolo. Do ponto de vista de Israel, isto é inaceitável. Pode permitir, no máximo, pausas humanitárias de algumas horas e apenas à luz do dia. E isto irá satisfazer as exigências da administração Biden e da comunidade internacional de ajuda humanitária à população não insurgente, através de muita pressão das organizações das Nações Unidas, que nada ajudam, e também das nações árabes. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas com estampas incríveis. E o melhor, por um preço que cabe no seu bolso. Acesse umapenca.com/área militar. Gostou desta análise e quer receber mais vídeos como este? Então se inscreva e ative o sino de notificação e receba nossas atualizações pelo Telegram e WhatsApp através dos links que deixamos aqui nos comentários.